Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Moisés e Arão falam ao faraó. Capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Capítulo 5, versículo 2. Mas o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Capítulo 5, versículo 3. Então eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, por isso pedimos: deixa-nos ir caminho de 3 dias deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. Capítulo 5, versículo 4. O rei do Egito lhe respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. Capítulo 5, versículo 5. Disse ainda o faraó: o vosso povo já é numeroso, e ainda o fazeis abandonar suas tarefas? Capítulo 5, versículo 6. O faraó oprime os israelitas. Capítulo 5, versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: capítulo 5, versículo 7. Não deis palha para o povo fazer tijolos, como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Capítulo 5, versículo 8. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ansiosos e por isso clamam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Capítulo 5, versículo 9. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Capítulo 5, versículo 10. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: assim diz o faraó, eu não vos darei palha. Capítulo 5, versículo 11. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Capítulo 5, versículo 12. Então o povo espalhou-se por toda a parte do Egito, recolhendo restolho em lugar de palha. Capítulo 5, versículo 13. E os feitores os pressionavam: acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. Capítulo 5, versículo 14. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do faraó, foram açoitados. E os feitores reclamavam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos de antes? Capítulo 5, versículo 15. Por isso os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó: por que tratas assim os teus servos? Capítulo 5, versículo 16. Os teus servos não recebem palha e nos dizem: fazei tijolos, e teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Capítulo 5, versículo 17. Mas ele respondeu: sois preguiçosos. Por isso dizeis: vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Capítulo 5, versículo 18. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolos. Capítulo 5, versículo 19.
Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia: a cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Capítulo 5, versículo 20. Então, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Capítulo 5, versículo 20. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. Capítulo 5, versículo 21. E eles disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Capítulo 5, versículo 22. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltratastes este povo? Por que me enviaste? Capítulo 5, versículo 23. Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e nada fizeste para libertar o teu povo. Bem, encerramos hoje o capítulo 5 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Olha, eu tenho aqui um panfletinho que os cristãos distribuem pelas ruas e tem uma pequena referência aqui, se eu não me engano, infelizmente não dá para ver realmente qual que é o responsável pela publicação. Mas diz assim: tudo a Bíblia responde. Leia a Bíblia. Então, o autor diz aqui, né? Orgulho. Ele diz que se você ler em Mateus, no capítulo 23, 12, você vai encontrar o seguinte: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Fala sobre a revolta. Diz em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Sentimento de culpa, né? Ele diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para as que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com relação ao espírito crítico, diz em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E esse panfleto também fala sobre a convicção de culpa, que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eles terminam o panfleto dizendo assim: leia a Bíblia. Então, é o que nós estamos fazendo, lendo a Bíblia. Né? Então, muito obrigada por me escutar. Inscreva-se no meu canal, tá? Medite nessa palavra, reflita, deixa ela entrar ali no seu coração, deixa ela trabalhar no seu coração. Seja como uma criança, não queira compreender tudo detalhadamente, nem encontrar explicação para todos os detalhes minuciosos da Bíblia. Deixa o Espírito Santo revelar no seu coração apenas o que for necessário para que você possa vivenciar essa palavra com profundidade. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite.